Então, na semana passada, em números 5 a 7, aprendemos a forma que Deus forma um povo santo, tratando o pecado com seriedade, chamando a consagração voluntária e derramando sua bênção sobre o povo organizado e generoso. Hoje nós avançamos para os capítulos 8 a 12 de Números, onde veremos que o povo agora purificado e abençoado começa de fato a sua jornada. Deus vai consagrar os levitas, relembrando a redenção da Páscoa, e passa a guiar o acampamento através da nuvem e pela voz das trombetas também. E finalmente nós vamos ver Israel se movimentando, o tabernáculo sendo colocado em movimento. Mas junto com isso, no caminho, vai começar a surgir as murmurações, a saudade do Egito, os conflitos internos e até mesmo a rebelião de Miriam e Arão contra Moisés. Esses capítulos eles têm como finalidade mostrar para nós que seguir a direção de Deus exige não apenas organização exterior, mas também uma transformação interior do coração. Então, capítulo 8. O capítulo 8 ele é um capítulo que aborda a consagração dos levitas e a função das lâmpadas do candelabro, do menorá, destacando a importância da pureza, da dedicação e do serviço contínuo diante de Deus. Esse texto mostra que aqueles que ministram na presença de Deus precisam ser purificados e separados para essa obra. E o serviço do tabernáculo não é apenas uma função ritual, mas ele é um chamado sustentado pela obediência, pela santidade e pela luz que deve permanecer sempre acesa no meio do povo, através do menorá. Então, vamos iniciar a leitura. Disse também o Senhor a Moisés. Então, como todo o Pentateuco, ele inicia com a parte de Deus. Moisés não está organizando o culto por conta própria aqui, ele está apenas transmitindo a revelação que Deus passou para ele. O culto ele não nasce da necessidade humana, mas da vontade de Deus. E mesmo após a organização das tribos, dos levitas, dos capítulos anteriores, Deus continua falando, mostrando que a vida espiritual no deserto depende da direção contínua dele. Ele tem que sempre estar instruindo o povo como devem agir. Diga o seguinte, Arão: quando você preparar as 7 lâmpadas, essas deverão iluminar a área da frente do candelabro. Então, a ordem ela é dirigida a Arão, o sumo sacerdote, porque cuidar da luz era a função sacerdotal. O menorá ele possuía 7 lâmpadas, o número que na Bíblia representa a plenitude, a perfeição, a totalidade divina. E o detalhe importante aqui também é o iluminar a frente do candelabro. No tabernáculo, isso significava que ele iria iluminar a mesa dos pães da propiciação e o caminho em direção ao véu, ao Santo dos Santos. Nada no serviço sacerdotal aqui podia ser feito às cegas. A luz, ela precede o serviço. Não existe um ministério saudável sem a iluminação espiritual. Arão assim fez. Dispôs as lâmpadas de modo que estivessem voltadas para a frente do candelabro, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, o texto aqui destaca a obediência de Arão. Depois de tantas narrativas de murmuração, de desobediência no deserto, esse versículo aqui ele destaca com essa simplicidade, que Arão não questiona, não altera, não adapta. Ele faz exatamente conforme a ordem de Deus. Isso tem que trazer para nós uma lição importante, que a obediência simples ela também é uma forma elevada de espiritualidade. Nem toda fidelidade ela é visível, mas toda fidelidade ela é valiosa diante de Deus. Muitas vezes um ato de obediência feito no secreto, ele é visto, ele é apreciado por Deus muito mais do que qualquer coisa que é feita no público. Verso 4. O candelabro foi feito de ouro batido, do pedestal às flores, conforme o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. Então, o ouro batido aqui, ele indica que o candelabro não foi moldado, ele foi formado a golpes. E esse detalhe carrega um simbolismo importante também, que a luz que ilumina o santuário vem de algo que passou por pressão. A beleza dele, das flores, dos entalhes, foi feita nesse processo e a forma produzia essa disciplina. Além disso, também o texto tem uma outra questão aqui. O modelo vem de Deus. Aqui nada era fruto da criatividade humana. Moisés e Arão não tiveram a ideia, acharam legal, acharam na moda. Isso aqui foi Deus que instruiu a forma que deveria ser feito. Nada ali é fruto da criatividade humana. Então, o culto aceitável a Deus, ele segue o padrão revelado por ele, não inventado por nós. A verdadeira luz não aponta para quem carrega ela, mas para quem instrui, para a presença de Deus. O Senhor disse a Moisés: separe os levitas do meio dos israelitas e purifique-os. Então, mais uma vez, aqui a separação não parte dos levitas, mas Deus toma iniciativa. Eles não são voluntários, eles são separados.
E a palavra separar aqui, ela carrega o sentido de retirar do uso comum, de destinar exclusivamente ao serviço sagrado. Mas antes de servir, os levitas precisam ser purificados, porque Deus não separa primeiro para o serviço, ele separa primeiro para a santidade. A atividade sem a purificação, ela pode gerar profanação, a pessoa precisa estar preparada para ministrar, para servir, para atuar no reino de Deus. A purificação deles será assim: você aspergirá a água da purificação sobre eles, fará com que rapem o corpo todo e lavem as roupas, para que se purifiquem. Então aqui a gente vê 3 detalhes na purificação: a aspersão com água da purificação. Essa água ela vai aparecer também lá em Números 19, e está ligada à remoção da impureza ritual, e ela simboliza essa limpeza espiritual que é concedida por Deus, não pelo esforço humano. O outro detalhe aqui, raspar todo o corpo, isso significa que vai remover toda a identidade anterior, o status pessoal, a vaidade, é um ato de humilhação, de recomeço. E também o terceiro aqui, lavar as roupas. As vestes, elas representam a vida exterior, o comportamento visível, como as pessoas nos veem. E Deus exige uma limpeza interna e externa. Não basta parecer puro, é preciso ser santificado por completo. Depois eles trarão um novilho com oferta de cereal da melhor farinha amassada com óleo. E você trará um segundo novilho como oferta pelo pecado. Você levará os levitas para a frente da tenda do encontro e reunirá toda a comunidade de Israel. Então, são 2 sacrifícios mencionados aqui: o holocausto com oferta de cereal e uma oferta pelo pecado. O serviço dos levitas ele exige a consagração total e a expiação. E antes de cuidar do sagrado, eles teriam que lidar com o próprio pecado. O versículo 9 tem esse detalhe importante aqui: toda a comunidade de Israel. A purificação dos levitas não era um ato privado, secreto, iniciático, ele era um ato público. O povo precisava saber quem serviria, por que serviria e sob qual autoridade serviria. O ministério legítimo ele é reconhecido pela comunidade, não apenas assumido individualmente, em segredo. Todos têm que reconhecer quem serve. Levará os levitas à presença do Senhor, e os israelitas imporão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta ritualmente movida perante os israelitas. Eles serão dedicados ao trabalho do Senhor. Então aqui acontece um detalhe único, bem singular na Bíblia. As pessoas são apresentadas como oferta. A imposição das mãos por parte do povo aqui simboliza isso, a transferência da responsabilidade, o reconhecimento público e a substituição representativa. Os levitas aqui eles se tornam uma espécie de oferta viva, colocados a serviço no lugar do povo. E Paulo ele referencia isso lá em Romanos 12:1, quando ele diz: ofereçam seus corpos como sacrifícios vivos. Depois que os levitas impuseram as mãos sobre a cabeça dos novilhos, você oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e outro como holocausto ao Senhor, para fazerem propiciação pelos levitas. Disponha os levitas em frente de Arão e dos filhos dele e apresente-os como oferta movida ao Senhor. Então agora os próprios levitas vão impor as mãos sobre os animais de sacrifício. Isso aqui também mostra que eles precisam de expiação. Ninguém serve a Deus sem primeiro ser alcançado pela graça. Deus não diz: vocês trabalham para mim, mas diz: vocês me pertencem. O serviço aqui é uma consequência da posse, não ao contrário. Antes de trazer algo para Deus, a gente precisa pertencer a Deus. Dessa maneira, você separará os levitas do meio dos israelitas e os levitas serão meus. Então, esse versículo aqui, ele reforça o que já foi dito ali no versículo anterior, usando as palavras praticamente, mas na Bíblia uma repetição, ela não é um descuido, ela é uma ênfase, é uma para assimilar, decorar uma ideia, como quando a gente estuda para uma prova, que a gente lê várias vezes a mesma coisa. Isso aqui Deus deixa claro que os levitas não pertencem mais às tribos, não pertencem mais a si mesmos, eles pertencem exclusivamente a Deus. E isso estabelece um princípio espiritual aqui, que quem é separado por Deus não vive mais para si, vive para ele. Depois que você purificar os levitas e os apresentar como oferta movida, eles entrarão na tenda do encontro para ministrar. Então, o texto aqui ele é importante, a ordem dos fatores. Aqui é primeiro uma separação, purificação, apresentação e serviço. Deus não inverte o processo. O serviço na tenda do encontro não era uma função comum, era um lugar onde Deus se revelava, o sacrifício era oferecido e a presença de Deus se manifestava. Então, tudo deveria ser feito na cronologia correta. A pressa em serviço em preparação espiritual
ia gerar um desgaste e uma irreverência, uma ofensa a Deus. Eles são os israelitas que deverão ser inteiramente dedicados a mim. Eu os separei para serem meus no lugar dos primogênitos do primeiro filho homem de cada mulher israelita. Então aqui aparece a razão da substituição. Isso remonta lá a Êxodo 13, após a morte dos primogênitos do Egito, Deus reivindica os primogênitos de Israel como seus, e em vez de tomar no lugar os primogênitos, Deus aceita os levitas no lugar deles agora. Isso aqui é um princípio bem poderoso. Alguém é consagrado para que outros sejam preservados. Isso prepara o terreno para a doutrina bíblica da substituição e aponta para Cristo, o verdadeiro substituto, o verdadeiro cordeiro. Todo primogênito de Israel, entre os homens e entre os rebanhos, é meu. Eu os separei para mim, quando feri todos os primogênitos no Egito. Então Deus relembra esse evento lá de Êxodo como fundamento dessa exigência dele. A consagração dos levitas, ela não é arbitrária, ela está ligada à redenção, ao juízo e à graça. Os primogênitos israelitas estão vivos porque o sangue foi aplicado nas portas lá em Êxodo e Deus passou por cima da casa deles sem entrar para trazer a morte. Isso aponta para essa verdade, de que toda a vida preservada por Deus passa a ter um propósito diante dele. Escolhi os levitas em lugar de todos os primogênitos de Israel. Então Deus não apenas escolhe, ele não apenas aceita, ele escolhe os levitas. E a palavra escolher aqui aponta para isso, por uma eleição divina, por uma soberania de Deus e a graça, não o mérito. Não foi por merecimento que eles foram escolhidos e nem por merecimento que foram preservados. Assim como Israel foi escolhido dentre as nações, os levitas agora são escolhidos dentro de Israel. E essa é uma tipologia cristológica muito clara, porque Cristo ele é o primogênito perfeito que se entrega no lugar de muitos. Dentre todos os israelitas, dediquei os levitas como dádivas a Arão e aos seus filhos. Eles ministrarão na tenda do encontro em nome dos israelitas e farão propiciação por eles, para que nenhuma praga atinja os israelitas quando se aproximarem do santuário. Aqui a gente vê uma função prática dessa substituição. Os levitas são dados a Arão como presente para o sacerdócio, e eles são mediadores entre o povo e o sagrado. E o texto deixa bem claro o motivo aqui, que é para que nenhuma praga atinja os israelitas. A presença de Deus ela é santa, mas também ela é perigosa para quem se aproxima sem o devido preparo, sem a santificação. Deus protege o povo, colocando servos separados e dedicados a ele, para que a congregação tenha acesso através desses mediadores. Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os levitas se purificaram e lavaram suas roupas, e Arão os apresentou como oferta ritualmente movida perante o Senhor e fez propiciação por eles para purificá-los. Depois disso, os levitas passaram a ministrar na tenda do encontro sob supervisão de Arão e de seus filhos. Fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, aqui esse versículo ele funciona como um resumo obediente e geral de tudo que foi ordenado até então. O texto ele dá três ênfases aqui: a obediência de Moisés, a mediação sacerdotal de Arão e a participação da comunidade em todo esse ato. A expressão aqui, conforme o Senhor tinha ordenado, ela aparece várias vezes ao longo do Pentateuco, reforçando essa legitimidade do ministério e da obediência que está ocorrendo aqui. Não foram eleitos por carisma, por serem mais populares, eles foram eleitos porque Deus escolheu eles. E antes de qualquer atividade prática, o texto também reafirma aqui que foi necessária uma purificação para eles se tornarem eleitos. O Senhor disse ainda a Moisés: isso diz respeito aos levitas, os homens de 25 anos para cima, aptos para servir. Tomarão parte no trabalho que se faz na tenda do encontro, mas aos 50 anos deverão afastar-se do serviço regular e nele não mais trabalharão. Então, Deus aqui estabelece a idade mínima e máxima para o serviço levítico. 25 anos é a idade mínima e com 50 anos encerra o serviço regular. Mas isso aqui não é uma... A gente vê que é uma verdadeira preocupação de Deus com o preparo, a maturidade e os limites físicos. O ministério levítico exigia esforço físico constante. Eles tinham que trabalhar com a montagem e desmontagem do tabernáculo, com sacrifícios, com vários detalhes. E Deus não quer explorar os servos dele além da capacidade. Poderão ajudar seus companheiros de ofício na responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, mas eles mesmos não deverão fazer o trabalho. Assim você designará as responsabilidades dos levitas. Então o texto aqui ele é cuidadoso, mostrando que o levita
com mais de 50 anos, não é descartado totalmente, ele apenas muda de função, ele vai deixar o serviço pesado, mas vai continuar auxiliando, orientando, guardando, o ministério não termina, ele só se transforma, o mais velho passa a contribuir com experiência, sabedoria, supervisão, então é uma continuidade saudável que honra quem serviu por tanto tempo e aproveita a maturidade dele. Até aqui, tudo bem? Tudo bem. Então, vamos para o capítulo 9. Agora, no capítulo 9, ele é um capítulo que ele aborda a celebração da Páscoa no deserto e a direção de Deus por meio da nuvem no tabernáculo. Esse texto ele mostra que Deus provê meios para que todos participem da redenção, mesmo diante de empecilhos. E também ensina que a caminhada do povo depende totalmente da orientação dele, avançando ou permanecendo conforme a presença de Deus se manifesta. Então vamos à leitura. O Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai no primeiro mês do segundo ano depois que o povo saiu do Egito. Ele disse: os israelitas devem celebrar a Páscoa na ocasião própria. Então, novamente, o texto faz questão de mencionar o momento, que é o primeiro mês do segundo ano depois da saída do Egito. Isso significa que já se passou um ano inteiro desde aquela noite da libertação que eles saíram lá do Egito. Deus manda celebrar a Páscoa novamente aqui, porque a redenção ela não é um evento para ser esquecido, mas ela é um marco que deve ser celebrado regularmente. A Páscoa não era apenas uma memória histórica, ela é um fundamento da identidade espiritual de Israel, que tem que ser perpetuar na memória todos os anos. Celebre-na no tempo determinado, ao pôr do sol, do 14º dia deste mês, de acordo com todas as leis e ordenanças. Então, a ênfase aqui é o tempo determinado e as leis e ordenanças. Deus não deixa a Páscoa aberta para improvisação. A redenção, a celebração dela é do jeito de Deus e no tempo de Deus. A fé bíblica ela tem um ritmo e disciplina, não pode ser de qualquer jeito. Então Moisés ordenou aos israelitas que celebrassem a Páscoa e eles celebraram no deserto do Sinai. Ao pôr do sol do 14º dia do primeiro mês, os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E aqui novamente a fórmula, conforme o Senhor tinha ordenado. Mesmo vivendo em tendas no deserto, Israel celebra a Páscoa e isso também tem uma lição para os dias de hoje. A adoração não depende das circunstâncias ideais para a obediência. O deserto não é um lugar, um impeditivo para a fidelidade e para a fé. Nós nunca podemos buscar esperar condições ideais, porque muitas vezes elas podem não existir ou elas vão se fazer conforme houver fé. Mas alguns deles não puderam celebrar a Páscoa naquele dia porque haviam tornado impuros por terem tocado num cadáver. Por isso procuraram Moisés e Arão naquele mesmo dia e disseram a Moisés: nós nos tornamos impuros por termos tocado num cadáver. Mas por que deveríamos ser impedidos de apresentar nossa oferta ao Senhor na ocasião própria, como os demais israelitas? Então aqui surge um dilema. A lei proibia que alguém impuro participasse da Páscoa, mas eles queriam obedecer. Então esses homens não estavam buscando uma desculpa para faltar com a responsabilidade. Eles queriam participar. E a pergunta deles aqui ela é profunda, é relevante. Por que deveríamos ser impedidos? Isso mostra que um coração que deseja estar na presença de Deus, ele não se impede por limites, por condições desfavoráveis. Moisés respondeu-lhes: esperem até que eu saiba o que o Senhor ordena a respeito de vocês. Então Moisés não decide por conta própria, ele não cria uma exceção humana e também não fecha a porta para eles, ele vai buscar uma revelação. E esse é o caminho certo. Os problemas espirituais devem ser resolvidos pela vontade de Deus, não pela pressão da circunstância. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando algum de vocês ou de seus descendentes se tornar impuro por tocar algum cadáver, ou estiver distante por motivo de viagem, ainda assim poderá celebrar a Páscoa do Senhor. E aqui aparece algo extraordinário. Deus cria uma provisão, uma alteração na lei para reconhecendo que a impureza involuntária e a impossibilidade geográfica não eram impeditivo. Deus não cancela a Páscoa, ele adapta o momento e com isso Deus não exclui quem deseja obedecer, quem deseja buscar a presença dele. Deverão celebrá-la no 14º dia do segundo mês, ao pôr do sol. Comerão o cordeiro com pães sem fermento e com ervas amargas. Então aqui é chamada segunda Páscoa, e nada muda do ritual que foi feito lá quando eles estavam saindo do Egito. O pão sem fermento, as ervas amargas, a mesma seriedade, só muda o tempo.
foi um ano depois. Agora, a graça de Deus ela se ajusta no calendário, mas não diminui a santidade. Não deixarão sobrar nada até o amanhecer. Não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Quando a celebrarem, obedeçam a todas as leis da Páscoa. Se, porém, um homem estiver puro e não estiver distante por motivo de viagem, e ainda assim não celebrar a Páscoa, ele será eliminado do meio do seu povo, porque não apresentou oferta ao Senhor na ocasião própria. Ele sofrerá consequências do seu pecado. Então aqui Deus faz uma distinção clara. Há uma diferença em quem quer obedecer, mas não pode, e quem pode, mas não quer. A graça cobra o primeiro e a responsabilidade pesa sobre o segundo. Deus não é, ele é misericordioso com quem estava impedido, mas é firme com quem foi negligente. Um estrangeiro residente entre vocês que queira celebrar a Páscoa do Senhor deverá fazê-lo de acordo com as leis e ordenanças da Páscoa. Vocês terão as mesmas leis para o estrangeiro e para o natural da terra. Então a redenção ela não é étnica, ela é espiritual. O mesmo Deus que libertou Israel, ele abre a Páscoa para todo estrangeiro que crê. E isso aponta profeticamente para o evangelho alcançando todas as nações. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Então a nuvem não aparece como símbolo vago, mas ela é uma manifestação visível, viva da presença de Deus. Ela tinha forma de nuvem de dia e de fogo à noite. Isso mostra dois aspectos de Deus aqui: a proteção e a sombra, e a luz e a direção. Deus, ele habita no meio do povo e também se revela de modo receptível, visível para todos eles. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha aparência de fogo. Então o texto faz essa ênfase, esse destaque da presença. Não era algo ocasional, era algo permanente. Deus não guia o povo por aparições esporádicas. Ele permanece, a presença dele é contínua aqui. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam no lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Então a nuvem não apenas mostrava que Deus estava ali, ela determinava o movimento e a parada. O povo não decidia quando sair nem onde ficar. Quem determinava o ritmo da vida de Israel era Deus. E a gente precisa também trazer isso para a nossa vida. A presença de Deus precisa definir os nossos passos. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Então o texto repete, conforme a ordem do Senhor, duas vezes aqui, para reforçar que a partida não era iniciativa humana e a permanência também não. Isso combate a ideia da autonomia espiritual. Não basta estar no caminho certo, é preciso andar no tempo de Deus. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Então, por vezes, a nuvem ficava muitos dias parada, e isso era um teste da paciência e a disciplina e a confiança do povo, porque esperar também é um ato de fé. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor. Eles acampavam e também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantavam pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Então aqui o texto mostra a imprevisibilidade do ritmo de Israel. Deus podia manter o povo parado por semanas ou fazer eles partirem em poucas horas. E essa realidade aqui ela é muito forte. Quem vive sob a direção de Deus precisa abrir mão do controle, precisa passar para o banco do carona e deixar Deus assumir o volante da vida. Quer a nuvem ficar sobre o tabernáculo, pois por dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava, partiam. Então a obediência não dependia da duração. O povo não dizia, já ficou tempo demais, é hora de sair. Eles ficavam enquanto Deus ficava. Conforme a ordem do Senhor, acampavam e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com suas ordens anunciadas por Moisés. Então o capítulo termina como começou, com a presença, palavra e obediência. A nuvem aqui mostra mostra a presença. Moisés transmite a palavra e o povo responde com obediência. O capítulo 9 ele fecha com uma lição grande. A vida no deserto ela só funciona quando é vivida sob direção constante de Deus, Deus apontando o caminho. Tudo bem até aqui? Então, vamos para o capítulo 10.
Agora, no capítulo 10, ele é um capítulo que aborda o uso das trombetas de prata no início da marcha de Israel no deserto. E esse capítulo ele é extremamente importante porque ele marca a transição do acampamento parado para Israel em movimento. E também mostra como Deus orienta a convocação, a partida e a condução do acampamento, ensinando que a caminhada rumo à promessa acontece sob a direção de Deus, em ordem, obediência e dependência da presença dele, que vai guiando passo a passo. Disse o Senhor a Moisés: faça 2 cornetas de prata batida, a fim de usá-las para reunir a comunidade e para dar aos acampamentos o sinal de partilhem. Então, as trombetas elas não são uma invenção militar de Moisés, elas são um instrumento ordenado por Deus também. E elas tinham 2 propósitos aqui: convocar o povo e ordenar o movimento. E elas eram feitas de prata. Prata na Bíblia ela é associada à redenção, ou seja, o povo se move não por impulso, mas pela resposta do Deus que redimiu todos eles. Quando as 2 cornetas tocarem, a comunidade inteira se reunirá diante de você, à entrada da tenda do encontro. Então, quando as 2 tocavam ao mesmo tempo, isso era uma reunião geral, uma convocação de todo Israel chamada por Deus. O movimento começava no encontro da presença de Deus. Se apenas uma tocar, os líderes, chefes dos clãs de Israel, se reunirão diante de você. Então, Deus distingue aqui: a convocação do povo é 2 cornetas tocando, e a convocação da liderança é uma corneta. A liderança precisa ouvir primeiro para depois conduzir o povo. Quando a corneta der um toque de alerta, as tribos acampadas a leste deverão partir. Ao som do segundo toque, o acampamento do lado sul partirá. Ao toque de alerta será o sinal para partir. Então, o movimento de Israel ele não era caótico, o som da corneta não era uma desordem para todo mundo levantar e sair correndo. Cada tribo partia no seu tempo e posição. A jornada espiritual ela precisa dessa ordem, ela não é uma correria desesperada. Para reunir a assembleia, faça soar as cornetas, mas não com o mesmo toque. Então, nem todo som da trombeta significava urgência. Deus diferencia aqui a reunião, a mobilização e o alerta. O discernimento espiritual ele inclui isso, saber quando é hora de esperar, quando é hora de agir e quando é hora de agir um pouco mais rápido. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as cornetas. Este é um decreto perpétuo para vocês e para suas gerações. Quando em sua terra vocês entrarem em guerra contra um adversário que o esteja oprimindo, toquem as cornetas e o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará de seus inimigos. Então a trombeta não é tocada por qualquer pessoa, ela é tocada pelo sacerdote, como dito aqui. E isso conecta também aqui uma sequência: o som, a guerra, o livramento e a mediação espiritual. O toque da trombeta, que era uma oração auditível. Senhor, liberta-nos. No momento de aflição, eles usariam ela também para clamar a Deus no momento de ataque de um inimigo. Também em seus dias festivos, nas festas fixas e no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar as cornetas por ocasião de seus holocaustos e de suas ofertas de comunhão. E elas serão um memorial em favor de vocês perante o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então as trombetas não servem apenas para guerra também, mas elas servem para adoração. O mesmo instrumento que clama por socorro na guerra também celebra a festa de Deus. O povo de Deus aqui ele está aprendendo a clamar e a louvar com a mesma intensidade. No 20º dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo que guardava as tábuas da aliança. Então os israelitas partiram do deserto do Sinai e viajaram por etapas até que a nuvem pousou no deserto de Parã. Então aqui esse aqui é um dos momentos mais importantes do livro de Números. Pela primeira vez Israel deixa o Sinai para iniciar a jornada rumo à Terra Prometida. E eles ficaram um ano parados ali ao pé do Monte Sinai, recebendo a lei, o tabernáculo, o sacerdócio, a organização sacerdotal, e agora era a hora de pôr o pé na estrada, era a hora de caminhar. Assim partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Os exércitos do acampamento de Judá partiram primeiro junto à sua bandeira. Naasson, filho de Aminadab, estava no comando. Então, como explicado lá em Números 2, Judá parte primeiro, porque ele é a tribo real que viria o Messias, e ele ocupa a posição de liderança no acampamento. Deus coloca Judá na dianteira, apontando profeticamente para Cristo. Natanael, filho de Zoar, comandará os exércitos da tribo de Isacar. Eliabe, filho de Elon, chefiava os exércitos da tribo de Zebulon.
Então, Isacar e Zebulon, eles acompanham Judá. As três tribos formam o primeiro bloco, simbolizando a força, a provisão e a liderança. O povo de Deus ele não vai avançar sozinho, ele avança em alianças. Quando o tabernáculo era desmontado, os Gersonitas e os Meraritas o carregavam e partiam. Os exércitos do acampamento de Ruben partiam em seguida junto à sua bandeira. Elisur, filho de Sedeur, estava no comando. Então aqui está destacando que são as tribos, os levitas, o santuário, tudo nessa ordem. O tabernáculo ele não ficava isolado, ele caminhava no meio do povo, como a gente viu lá, eram várias tribos e o tabernáculo e depois mais tribos. Selumiel, filho de Zurizadai, comandará os exércitos da tribo de Simeão. E Eleazar, filho de Deuel, chefiava os exércitos da tribo de Gad. Então essas tribos aqui, elas formam o segundo bloco. As mesmas tribos mais estáveis, como Simeão, ainda elas estão. Deus dá uma oportunidade para elas de servirem na ordem, no plano dele. Então os coatitas partiram carregando as coisas sagradas. Antes que eles chegassem ao tabernáculo, já deveria estar armado. Então, lembrando que os mesmos coatitas carregavam os objetos sagrados aqui, a Arca da Aliança, os demais objetos, eles não eram aqueles que embrulhavam para preparar para a viagem, eles não poderiam ter esses objetos. Quando eles chegassem, o Arão, o sumo sacerdote, já tinha que ter coberto esses objetos santos. Os exércitos do acampamento de Efraim partiram em seguida junto à sua bandeira. Elisão, filho de Amiúde, estava no comando. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava os exércitos da tribo de Manassés. E Abidã, filho de Gideone, os exércitos da tribo de Benjamim. Então aqui aparece o bloco das tribos dos filhos de Raquel, que era José e Benjamim. Deus honra a herança de José, organizando ele e os descendentes aqui dentro da marcha. Finalmente partiram os exércitos do acampamento de Dan, junto à sua bandeira, como retaguarda para todos os acampamentos. Aisser, filho de Amizadai, estava no comando. Pagiel, filho de Ocrã, comandava os exércitos da tribo de Azer. E Airá, filho de Enã, a divisão da tribo de Naphtali. Então aqui Dan vai, por último, protegendo a retaguarda. E Deus mostra com isso que ele cuida até da parte mais vulnerável do acampamento, é o cuidado total. Essa era a ordem que os exércitos israelitas seguiam quando se punham em marcha. Então, nada aqui é aleatório. A jornada do povo de Deus ela era organizada, protegida e centrada na presença. E isso demonstra que é ordem, não existe bagunça santa aqui. Então Moisés disse a Urabe, filho do Midianita Reuel, sogro de Moisés: Estamos partindo para o lugar a respeito do qual o Senhor disse: Eu darei a vocês. Venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel. Então, Urabe é um parente de Moisés, mas ele não é israelita, ele é cunhado de Moisés. E Moisés está aqui convidando ele para caminhar junto com o povo de Deus, oferecendo não apenas companhia, mas participação na promessa. Isso aponta para algo importante. A promessa de Deus, ela sempre teve portas abertas para quem quiser crer, independente da nacionalidade. Ele respondeu: Não, não irei. Voltarei para a minha terra e para o meu povo. O Urabe ele prefere o que é familiar, do que é prometido. Ele escolhe a segurança conhecida em vez do futuro pela fé. E esse é um dilema humano clássico. Abandonar o velho homem é muito desconfortável. O novo sempre assusta. Sempre sair da zona de conforto é muito ruim. Moisés disse, porém, por favor, não nos deixe. Você sabe onde devemos acampar no deserto e pode ser nosso guia. Se vier conosco, partilharemos com você todas as coisas boas que o Senhor nos der. Então Moisés reconhece a experiência humana de Urabe. Muitas vezes acontece isso. Deus usa bons dons humanos, habilidades humanas dentro da direção dele. A fé não elimina a sabedoria prática humana. Então eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca da aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles 3 dias para encontrar um lugar para descansarem. Então aqui a gente vê o ponto central. A arca vai à frente. Mesmo pedindo ajuda humana, Moisés sabe que quem realmente guia é Deus. A presença de Deus abre o caminho. Mas isso aqui, lendo melhor, ele pode parecer uma contradição, porque a gente já viu lá no capítulo 2 e no início desse que há uma ordem na marcha das tribos. As 6 tribos antes, a Arca da Aliança com os objetos sagrados e 6 tribos depois. Mas isso aqui, estudando melhor essa contradição, a gente entende que é um erro muito comum nosso
lê o ir adiante como se fosse um mapa militar geográfico rígido, porque no hebraico a palavra aqui é a lifnehen, que indica a função, não necessariamente a posição permanente. A arca, ela lidera, ela precede e vai antes no sentido de autoridade, de direção, Deus indo à frente. Não significa que ela marchava isolada lá na frente do exército, como uma procissão. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam de um acampamento. Então Deus continuava visível para eles. A jornada era longa, mas a presença de Deus era constante. Sempre que a arca partia, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, seja espalhado teus inimigos e fujam diante de ti os teus adversários. Então aqui é uma oração de guerra espiritual. Moisés entende que a vitória não vem do exército, não vem da força dele, mas vem da presença de Deus que vai à frente, vai trazendo proteção e livramento durante essa caminhada. Sempre que a arca parava, ele dizia: Volta ao Senhor para os incontáveis milhares de Israel. A mesma presença que guiava na batalha também sustenta no descanso. Deus é Senhor tanto na marcha quanto na parada. E número 10 ensina isso, que quem anda na presença de Deus nunca caminha sozinho no deserto. Independente da distância do deserto, das condições favoráveis, Deus vai na frente protegendo quem anda com ele. Tudo bem até aqui? Então vamos para o número 11, que é um capítulo mais teologicamente rico desse livro, praticamente, porque ele marca o início da grande crise espiritual no caminho. Aqui a gente vai ver que o povo que estava organizado agora começa a ter crises internas, começa a ter problemas. Aconteceu que o povo começou a queixar-se de suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e o fogo por parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então a jornada mal tinha começado, eles mal tinham começado a andar e já surge o primeiro problema aqui, a murmuração. E o texto não diz exatamente o que o povo falou, o povo falando com Moisés, mas fala que Deus ouviu a reclamação. E muitas vezes reclamar parece algo horizontal, mas sempre chega aos ouvidos de Deus. E a queixa não era uma oração aqui, era uma acusação implícita, direta contra o cuidado de Deus, contra a provisão de Deus. Por isso o fogo aparece, não como uma destruição total, mas como uma advertência. Deus está mostrando que a murmuração ela não é neutra, ela contamina espiritualmente todo o acampamento. Por isso queimou as extremidades. Então o povo clamou a Moisés. Esse orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. E aqui a gente vê o papel essencial do mediador. O povo não vai diretamente a Deus arrependido depois de ter feito isso. Eles vão até Moisés. Moisés ora e o fogo cessa. E isso também indica que o líder espiritual verdadeiro ele não alimenta a reclamação, ele intercede pelo povo, ele também não vai guardar ressentimento com o povo. Tipologicamente, Moisés é que está apontando para Cristo, aquele que fica entre o juízo e o povo e apaga o fogo da ira por meio da intercessão dele. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Então Taberá significa queimada. Deus marca geograficamente o pecado do povo, ou seja, a murmuração deixou uma marca no caminho aqui. Israel nunca mais poderia passar por aquele lugar sem lembrar que Deus ouviu, julgou e teve misericórdia deles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer. Então a crise começa com uma multidão mista aqui. Pessoas que saíram do Egito com Israel, mas que não tinham a mesma aliança espiritual. E o desejo errado se espalha como um contágio. Já começou com os estranhos aqui e já contagiou os israelitas. As influências espirituais erradas, elas produzem isso, produzem saudade do que Deus já nos libertou. E aqui vem o pior. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos poró, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca tivemos nada a não ser esse maná. Então eles romantizam o Egito, como eles ignoram a escravidão, a chicotada, a opressão, eles lembram apenas do sabor da comida. Isso mostra como a carne, o pecado, ele traz uma memória seletiva. O maná, que era o milagre diário, se torna algo desprezado. A ingratidão era tão grande diante do pecado que o maná, a provisão de Deus, enjoou para eles. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía no moinho manual ou socava num pilão, depois cozinhava o maná e
com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caiu o maná. Então aqui Deus descreve o maná com detalhe para mostrar a qualidade, a suficiência e a constância dele. O problema nunca foi a provisão, mas foi o coração ingrato. Deus ouviu gente de todas as Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. Então a murmuração aqui se tornou pública, coletiva. A insatisfação deixa de ser individual e vira uma rebelião comunitária. E até Moisés sentiu o peso do ambiente. O ambiente pesou aqui para ele. Ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste esse mal sobre o teu servo? Foi por não ter te agradado de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como a ama carrega um recém-nascido? Leva-lo para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados. Então Moisés expressa aqui um esgotamento emocional extremo. Mesmo um grande líder, ele pode se cansar, sentir sobrecarregado e desabafar diante de Deus. Isso é interessante, isso é maravilhoso, porque ele humaniza Moisés, mostrando que Deus não exige líderes de ferro, ele escolhe líderes humanos. E todo humano vai ter o seu momento de cansaço, vai ter seu esgotamento. Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Então Moisés reconhece os limites dele aqui. E isso prepara o cenário para Deus levantar os 70 anciões que a gente vai ver mais adiante. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora. Mesmo se te agrades de mim, não me deixe ver a minha própria ruína. Então essa aqui é uma oração extrema de Moisés, mas ela é honesta. Moisés não está blasfemando, ele está derramando a alma dele, ele está se rasgando diante de Deus. E Deus prefere uma oração desesperada do que uma liderança fingindo força para manter as aparências. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes superiores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e farei com você e tirarei do espírito que está sobre você e eu porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Então Deus não repreende Moisés por estar cansado, por ser sincero com ele. Deus supre, Deus atende a súplica dele. E o espírito que estava sobre Moisés aqui, ele é compartilhado. Ele não é dividido, ele é multiplicado. Deus responde o peso levantando pessoas, não retirando o problema. Deus muitas vezes não é a oração correta. A gente não pode pedir para Deus remover o problema, pedir recursos para superar. Diga ao povo: consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. E o Senhor os ouviu quando queixaram-se, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor dará carne a vocês e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 20. Então Deus responde à murmuração deles de uma forma irônica: vocês querem carne, vocês vão ter carne. Isso aqui já indica uma disciplina, não é apenas provisão que vai vir aqui. Mais um mês inteiro, até que saia carne pelo nariz de vocês, e vocês terão nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês. E se queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? Então o problema aqui não é a carne, mas a rejeição à presença de Deus. Moisés ainda está meio relutante também para crer na dimensão desse milagre. Disse, porém, Moisés: aqui estou eu no meio de 600.000 homens de pé, e dizes-me: darei a eles carne para comerem durante o mês inteiro. Então a gente está vendo que Moisés está meio em dúvida ainda também. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: está limitando o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Então Deus confronta essa incredulidade de Moisés, essa limitação da fé humana. O poder de Deus ele não é medido por nossa lógica, por nossa capacidade de aferir. Não tem ciência exata para Deus. Então o Senhor saiu e entrou no povo que o Senhor tinha dito. Não, então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e dispôs ao redor da tenda.
O Senhor desceu na nuvem e lhes falou, e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Então a profecia aqui ela é um sinal, não é um ministério contínuo. Ela confirma que Deus realmente escolheu essas pessoas. O Espírito veio para governo aqui, não para pregação. Por isso que foi só naquele momento que eles profetizaram. Depois disso, eles vão continuar julgando causas, ajudando Moisés, liderando o povo, mas sem a necessidade de repetir esse sinal. Entretanto, dois homens chamados Eudade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés: Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: Você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse seu espírito sobre eles. Então, Moisés revela um coração aqui verdadeiramente espiritual. Ele não tem medo de compartilhar da unção dele. Ele até deseja que quem dera todas as pessoas tivessem dessa unção também. Então, Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento a uma altura de 90 centímetros, espalhando-se por todas as direções num raio de um dia de caminhada. Então, Deus cumpre exatamente o que prometeu, e semelhante ao que a gente viu lá em Êxodo 16, Deus manda as codornizes. Até interessante que lá eu expliquei melhor os detalhes e os fatores que podem ter gerado esse milagre, com a questão do migramento das aves, tudo, está bem mais explicado lá. Durante todo aquele dia e naquela noite, durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas, enquanto a carne ainda estava dentro dos seus dentes, e antes que ingerisse mais, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo e ele o feriu com uma praga terrível. Então eles não esperaram nem digerir. A gula tomou conta que começaram a comer desenfreadamente, desesperadamente. O desejo deles produziu esse juízo sobre eles aqui. Por isso o lugar foi chamado Kibrod Haatavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Kibrod Haatavá, o povo partiu para Hazerote e lá ficou. Então, esse nome, o Kibrod Haatavá, ele significa sepulcro dos desejos, porque Deus marca o mapa aqui com o preço da cobiça. E a gente vê aqui que Números 11 tem essa lição. Deus pode dar o que a gente quer, mas ainda assim disciplinar, porque muitas vezes o que a gente quer a gente não precisa. Então a gente tem que ter certo cuidado com o que a gente pedir, para a gente não pedir algo que traga a nossa própria ruína, como esse povo que pediu aqui carne, e a carne foi a ruína deles. Tudo bem até aqui? Então vamos para o último capítulo de hoje. O capítulo 12 ele é um capítulo curto, mas ele também é teologicamente muito forte, porque ele trata da autoridade espiritual, da inveja e da disciplina. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Então o texto aqui ele começa com algo que parece pessoal, mas esconde um problema espiritual intrínseco. A crítica ao casamento de Moisés aqui é só o pretexto. O verdadeiro problema vai aparecer mais à frente, que é a questão da autoridade. E essa mulher etíope, algumas traduções vai estar como cuxita, provavelmente era uma mulher lá da região da Núbia. Isso representa algo que foge do padrão cultural hebraico. E, e virou o motivo para o ataque, virou a munição para eles atacarem Moisés. Um detalhe interessante é que a gente não sabe se essa mulher é a Zípora, que é a esposa midianita de Moisés, mencionada lá em Êxodo. A Bíblia não dá muitos detalhes, mas pelo fato dela ser descrita como coxita ou etíope, ela é da região da Núbia, da Etiópia, e Yan, que é a Zípora, ficava lá no Sinai, na Arábia. Então, ela não teria como ela ser as duas coisas, midianita e coxita ou etíope. Talvez Moisés ficou viúvo e essa fosse a segunda esposa dele, isso é o mais provável. A gente não tem como ter certeza disso. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Então, aqui o coração do conflito é revelado, a inveja espiritual. Eles não atacam Moisés diretamente, eles questionam a posição dele diante de Deus.
E novamente aparece a frase aqui: Deus ouviu. Nada é dito contra os servos de Deus que não passe despercebido por ele. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Aqui é interessante que ele está escrevendo sobre ele mesmo. E esse versículo é a defesa dele. A humildade aqui não significa fraqueza, mas não se autopromover, não se defender e confiar que Deus é o advogado, Deus vai agir. Moisés não responde às acusações, e Deus responde por ele. Deus é o melhor advogado de todos. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então Deus chama todos os três para prestar conta para ele. A autoridade espiritual ela não é isenta de uma avaliação de Deus. O Arão era o sumo sacerdote, mas não estava isento de prestar conta a Deus das atitudes erradas dele, do mau comportamento dele. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, e pondo-se à entrada da tenda do encontro, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, e a ele me revelam em visões, em sonhos e falo com ele. Então Deus reconhece que Arão e Miriam são líderes e eles recebem revelação, mas aqui o que ele está prestes a mostrar é que Moisés é diferente. O tratamento dele com Moisés é diferente. E que a casa de Deus ela não é uma casa dividida, não é uma casa de contenda. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram. Então, por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então, Deus estabelece uma hierarquia espiritual clara aqui. Moisés não é apenas um profeta, ele é o mediador da aliança, o administrador da casa de Deus. E Deus encerra com uma pergunta que ecoa até hoje: por que não temeram? Por que não temeram criticar ele? O problema de Miriam e de Arão não foi a opinião, foi a falta de temor da autoridade. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Então Deus se retira em juízo aqui. A retirada da presença de Deus é uma das formas mais severas de disciplina. Se a gente lembrar do desespero de Davi lá no Salmo 51:11, quando clamando para que Deus não retirasse o Santo Espírito dele depois que ele pecou lá com o adultério, a gente vê aqui também que o maior castigo é Deus se afastar, Deus silenciar para a pessoa. E isso mostra que questionar a autoridade de Deus estabeleceu, não é algo que ele leve, que ele deixe baixo, ele traz juízo sobre isso. Como diz aquela musiquinha antiga, quem falar mal do pastor vai ser comido de bicho. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam e viu que ela estava com lepra. Então, lembrando que a lepra na Bíblia, ela simboliza a impureza, a exclusão e a morte social. Miriam, que tinha liderado o louvor lá em Êxodo 15, agora estava isolada, condenada ao isolamento. O pecado da língua produz consequências visíveis. E disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Arão reconhece o erro, a culpa, a insensatez deles. Ele não discute nem justifica, ele se humilha aqui. E essa é a verdadeira conduta de um cristão maduro. Ele está sujeito a errar, todos nós vamos errar, mas é preciso maturidade para reconhecer o erro e aceitar a correção. Não permita que ela fique como um feto abortado, que sai do ventre de sua mãe com metade do corpo destruída. Então a imagem aqui ela é muito forte, o pecado realmente destrói a vida. Arão está suplicando por misericórdia aqui. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe a cura. E Moisés não guardou ressentimento, ele orou para quem atacou ele até agora. Isso é o exemplo de uma liderança espiritual verdadeira, livre de ressentimento. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela voltará, poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Então aqui Deus perdoa, mas disciplina. A restauração não elimina um processo de purificação. E é um detalhe interessante. O povo inteiro ficou lá esperando Miriam, e isso mostra que o peso do pecado quanto o valor da restauração. Ela não foi abandonada, não foi desprezada, mesmo tendo errado. Ela teve essa chance de redenção. Depois disso, partiram de Hazerote e acamparam no deserto de Parã.
Então o caminho continua, mas agora com uma lição gravada na memória do povo. Deus defende seus servos, não permite que os seus ungidos sejam atacados e restaura os arrependidos. Quem busca redenção, quem busca perdão, ele não abandona aqui. Tudo bem até aqui? Então, antes de encerrarmos, eu queria também complementar com a leitura de Romanos 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, assim como Israel se movia quando a nuvem de Deus se levantava, aqui em Romanos, lembra que os filhos de Deus hoje são guiados pelo Espírito dele, não pelos próprios impulsos, pelas próprias vontades. Os capítulos de Números que a gente leu hoje mostraram que nem todo movimento é progresso e que a promessa pode, fazendo a vontade de voltar, a pressa nossa, a nossa ansiedade pode querer fazer a gente voltar atrás, voltar lá para o Egito. E a espera também é uma forma de obediência. O deserto aqui ele está revelando quem realmente guia, ou Deus ou o nosso desejo. A gente escolhe o lado. E ser conduzido pelo Espírito exige abrir mão do controle, aceitar que nem sempre sabemos quando ou como, mas confiar que sempre vamos seguir em frente. A filiação de Deus aqui ela é uma prova de submissão, e o mesmo Deus que guia e corrige e restaura aqui no deserto, ele não ele caminha, né, conosco nos dias de hoje e também nos guia e nos acompanha para formar em nós um coração que saiba andar em direção a ele e com ele. Amém? Amém. Então, obrigado pelo estudo. Estamos avançando. Semana que vem tem mais. Deus abençoe a todos. Até semana que vem.